Redação Esportiva. Oferecimento. Tisha Comunicação Visual Novieira Alves. Tudo bem, gente? Um abraço muito forte, é um prazer saber que você está conosco, acompanhando hoje o 8º programa do Redação Esportiva. E um detalhe, graças a você, já passamos das 100 mil visualizações em pouco tempo de existência, isso é muito bacana. E eu tenho o prazer e agradecer também à equipe do Redação Esportiva pela oportunidade, até porque a gente trata de tudo um pouquinho, futsal, futebol, vôlei, futevôlei, enfim, tudo de um pouquinho do desporto nacional e internacional, local principalmente, a gente destaca. Eu tenho o prazer também de estar aqui neste programa com o Paulo Rogério Veiga, repórter também de Copa do Mundo, repórter, o cara que recebe muitas informações da FIFA. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Adeilson. Obrigado. Primeiro agradecer ao TV A Crítica Record por ceder o Adeilson, né, Albuquerque, que é repórter, jornalista e narrador esportivo, também de participar conosco aqui da Redação Esportiva. Nós tivemos aí uma semana muito movimentada, os últimos dias também de eventos maravilhosos. Destaque, a gente não pode deixar de frisar, né, Paulo Rogério, o grande público do jogo da semifinal do Campeonato Carioca, aqui na capital do Amazonas, no último domingo, Flamengo e Vasco da Gama. O clássico dos milhões realmente foi um sucesso, né? Ah, com certeza. Inclusive, a Deilson comentava durante a semana com alguns colegas, quando a arena estava sendo construída, todo mundo falava, um dia quando a arena ela estiver erguida, construída, eu quero ver um Flamengo e Vasco valendo para valer 3 pontos. Realmente aconteceu no jogo de uma semifinal do Campeonato Carioca, na qual o Vasco conseguiu a vitória e chegar à final do Campeonato Carioca vencendo por 2-0. Sem dúvida alguma, 44 mil, pouco mais de 44 mil, mas se você vê ali visualmente, muito mais gente, muito mais torcedores que ali ficavam ali aglomerados. Foi um público espetacular e, claro, com a grande massa rubro-negra que invadiu a arena, aquela pequena quantidade de torcedores do Vasco da Gama, mas que no final saíram satisfeitos com a vitória do Vasco e a classificação para a final do Campeonato Carioca. Inclusive, você vai acompanhar agora aí algumas imagens, né, dessa grande partida, o público veio em massa. Um detalhe, né, Arena da Amazônia, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, nem um público de 44.419 pessoas nós tivemos em jogo de Copa do Mundo. Sim, com certeza. Inclusive, esse é um dado importante. Para quem fala que a arena vai ser elefante branco, como assim elefante branco? Vai ser? Claro que não. Então, isso abre uma perspectiva muito grande e até mesmo uma expectativa de que outros jogos, com certeza, virão para a arena e vão levar um grande público. Porque esse é o apelo de poder usar a arena, porque a arena, como ela diz o nome oficial na FIFA, Arena Multiusos da Amazônia, e hoje para nós, Vivaldo Lima. Vai ser um palco de grandes clássicos, de grandes jogos e de grandes eventos, não somente nacionais e futuramente internacionais. Nós temos a alegria, né, de poder também participar desses eventos lá mesmo na Arena da Amazônia. Belas imagens que você está observando aí, que o Redação Esportiva está trazendo para você e você só acompanha conosco. Aliás, temos que ressaltar assim a arena maravilhosa, né, um público fantástico, as famílias presentes, né, tanto no jogo Flamengo e Vasco da Gama, quanto Vasco e Fluminense também, no outro jogo que antecedeu a partida do domingo. Mas temos que ressaltar também, particularmente fiquei triste, Paulo Rogério, assim como também muitos outros pais, aquela atitude dos jogadores do Flamengo, que não pegaram nas mãos das crianças, né, para ingressar no gramado, no tapete verde da Arena da Amazônia. Foi uma imagem, infelizmente, que repercutiu, né, e que nos deixou triste de certo modo. Inclusive, Adeilson, os colegas da imprensa que vieram cobrir a partida aqui em Manaus, todos acharam com muita estranheza aquela atitude de jogadores do Flamengo de não entrar com a garotada ali ao lado e fincar ali uma bandeira, como dizer assim, esse terreno é nosso, aqui a arena é nossa. Em protesto ou então um aviso, uma provocação em relação à torcida do Vasco. Aliás, o Flamengo, em vez de ter aquela atitude tão grotesca, poderia ter pego as crianças, entrava em campo, depois ela deixava as crianças ali de uma certa forma ali posicionadas, depois colocava lá e fincava lá aquela bandeira. Aí seria uma atitude mais louvável e também teria a participação da criançada, ficaria muito mais bonito e muito mais sensato. E fica aí o nosso repúdio também, né? Nosso protesto pacífico aí com essa atitude aí dos jogadores do Flamengo em não fazerem
pelo menos aquilo que se esperava, né? Porque criança é ingênua, é simplória, tem que ser tratada como criança, né? E não E, daquela forma Adeilson, como foi e tratada. outro detalhe, tudo aquilo que foi dito na véspera do jogo, a coletiva, do presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Melo, enfim, de toda a diretoria do Flamengo, de poder liberar os jogadores para dar autógrafo, enfim, tudo aquilo que foi dito na véspera do jogo, quando foi no dia do jogo, eles deram um tiro de canhão nos pés, ou seja, tiveram uma atitude totalmente errada em relação ao que foi o Flamengo na sua chegada, onde os jogadores do Vasco tiveram aquele acesso com os torcedores, o do Flamengo não, na véspera toda aquela movimentação do Flamengo, e quando foi no dia do jogo, infelizmente tiveram aquela lamentável atitude. E nós sabemos que a audiência aqui do Redação Esportiva é muito grande, o presidente do Flamengo, a diretoria está acompanhando, fica aí também, né, as nossas colocações e o espaço para a diretoria do Flamengo se posicionar, pelo menos colocar uma nota de retratação, né, sobre o que aconteceu na Arena da Amazônia. Infelizmente, nós somos pais, somos profissionais, mas acima de tudo somos humanos e faltou um pouquinho de humanismo na nossa concepção por parte dos atletas do Flamengo, que sobrou para os atletas do Vasco da Gama. Ah, sim, com certeza. Tomara que na próxima oportunidade que o Flamengo vier à Arena da Amazônia jogar ou pela Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, não possa mais cometer essa atitude em relação do que aconteceu no jogo contra o Vasco da Gama, valendo uma partida semifinal do Campeonato Carioca aqui em Manaus. Foi uma grande festa, ainda em números, nós tivemos 44.419 pessoas, o maior público, inclusive não tivemos nem isso na Copa do Mundo, nós que recebemos 4 jogos na Copa do Mundo de 2014, e um detalhe, foram mais de 3,5 milhões de reais faturados. Isso porque o público acreditou, o que não houve uma reciprocidade por parte dos jogadores, principalmente do Flamengo. Adeilson, vamos fazer um elogio à Segel, porque toda a movimentação, a logística, as pessoas que trabalharam ali nos bastidores, porque para quem frequenta a Arena, para quem acompanha os jogos, como eu acompanho os jogos da Arena, eu entrei, todo mundo indicando, todo mundo bem uniformizado, passando a informação, então está de parabéns. E isso, um pessoal, é um trabalho técnico, uma logística técnica interna nosso, aqui de Manaus. Então está de parabéns toda a equipe lá do secretário de Esporte do Estado, Fabrício, que movimentou tudo, fez toda aquela organização de poder levar toda aquela organização e, no final, o Vasco ganhou, mas também de parabéns a toda a organização que trabalhou no jogo entre Vasco e Flamengo na Arena. Muito obrigado a você que está conosco. É o 8º Redação Esportiva. Sempre é bom ressaltar. Já passamos das 100 mil visualizações. Isso graças a você em Manaus, no Amazonas, no Brasil, em qualquer parte deste planeta. Você faz parte desta família. Paulo Rogério, já destacamos no bloco anterior o jogo da Arena da Amazônia pela semifinal do Campeonato Carioca, um público fantástico. Destaque agora da nossa casa, o Campeonato Amazonense de Juniores, que traz o Manaus, né, do presidente Luiz Mitoso, como grande líder, por enquanto, da competição. Exatamente, líder da competição, só que um detalhe, que o Fast Club, né, que tem o grande elenco, a grande equipe que já participou da Copa Norte do ano passado, Copa São Paulo de Futebol Juniores, Copa Verde, enfim, da seletiva da Copa Verde e também da Copa Amazônia do ano passado. Enfim, é uma equipe totalmente nova, mas muito experiente. O Manaus, que já tem um trabalho de um bom tempo nas divisões de base, que começou com o Paulão, hoje ali o Igor Cearense, que tem toda uma estrutura, é uma equipe que vai lutar pelo título. Aliás, Adeilson, as equipes que vão lutar pelo título, Manaus e Fast Club, vão ali se alternando, e tendo ali a surpresa ali do Sul América, que tem um bom treinador, que é o Luiz Carlos Martins de Piranga, que já foi técnico do Rio Negro no profissional, que tem uma larga experiência, que com um toque especial pode levar o Sul América, pode ser a grande surpresa na reta final dos juniores. E os 4 melhores até então do Campeonato Amazonense de Juniores, o Manaus, Fast, Sul América e o Nacional, deve ficar entre os 4 ou entre os 2 o título, Paulo? Olha, eu ainda acredito no São Raimundo. São Raimundo com o técnico Fábio Gomes, que tem uma boa equipe, tem o Yuri, bom jogador. Ele é o atacante. Tem ali o Paulinho Curuá, que joga com o número 5, também bom jogador. Inclusive esse jogador, para quem vai montar a equipe para o estadual de profissionais que começa em agosto, bom jogador. Então o São Raimundo, na minha opinião, é um time que pode chegar ainda a ter uma surpresa dentro da competição. Fábio Gomes não é um ex-atleta, é um jogador, zagueiro, que jogou no Manaus, mas que pode dar um toque especial e quem sabe pode ser uma surpresa o São Raimundo na reta final do campeonato. Cara nova, né? Cara nova, sim.
Muito bem, todos os detalhes do Amazonense de juniores você vai acompanhar com a equipe de trepidantes aqui do Redação Esportiva, todas as rodadas também, sempre conosco aqui. Agora vamos destacar o time do Nacional Futebol Clube, o único representante do Amazonas na Copa do Brasil. O primeiro, que era o Princesa dos Solimões, no placar agregado, 4-1, infelizmente, demos adeus. Agora é confiar no Nacional. Primeiro jogo, 2-0. 2-0, jogando na quarta-feira, jogo difícil. Na minha opinião, o Nacional não tem condições de passar diante da equipe sub-23, equipe base sub-23 do Dom Bosco, porque o Nacional tem investimento muito maior. O Dom Bosco é dirigido por um grupo, já que o Dom Bosco quase ficou fora do campeonato, passou por algumas dificuldades, ainda passa dificuldades financeiras, mas tem na Copa do Brasil o grande mérito, ou então um grande triunfo de poder seguir na temporada, já que a equipe do Dom Bosco não tem mais chances no Campeonato Mato-Grossense e tem a Copa do Brasil, a única competição na temporada de poder seguir na frente. Na minha opinião, o Nacional perdeu a grande oportunidade de ter jogado lá, aliás, jogou muito mal, inclusive, Adeilson. Eu acompanhei a transmissão por uma rádio do Mato Grosso, não lembro, sinceramente não lembro o nome da rádio. Sabe quem falou o comentarista? Ele falou o seguinte: se o Nacional fosse disputar o Campeonato Mato-Grossense, ele seria o último colocado. Isso na visão do comentarista. Mas não precisa nem ter a visão dele, porque o que nós vimos o Nacional jogar na Arena, nos 6 jogos amistosos, no jogo contra o Remo e no jogo também contra o Santos, naquela classificação ilusória, o Nacional, na minha opinião, pode até passar. Se passar, vai ser uma grande ilusão. Vamos continuar torcendo no Nacional para passar de fase, tem que vencer por pelo menos 3 gols de diferença. Tudo pode acontecer. Tudo bem que o futebol não é uma ciência exata. O futebol, ele tem as suas partidas injustas. Eu até chego a concluir que o futebol é um esporte injusto, porque às vezes o time joga tanto, muito bem, mas acaba perdendo. Mas é claro, só vence quem bota a bola para dentro. Se o cara não faz isso, não tem o porquê vencer. Infelizmente, a bola pune, como já diz o Muricy Ramalho, né? Foi o que aconteceu no jogo Flamengo e Vasco aqui na capital do Amazonas. Vamos torcer para o time do Nacional, quem sabe passar de fase e vencer o time do Dom Bosco. Jogo agora no meio de semana na Arena da Amazônia. Com certeza. Agora o detalhe, se o Nacional não for classificado, foi eliminado em Manaus da Copa do Brasil, aí só vai restar o Campeonato Brasileiro da Série D e o Campeonato Amazonense. Aí fica a dúvida, o Heriberto da Cunha continua? Acho muito difícil. Se mudar, será que o Heriberto é o culpado? E os jogadores? Eis a questão. Então tem que refletir muito mesmo em relação a esse jogo do Nacional, que pode ser decisivo para a sequência do Nacional na temporada. Paulo, quero agradecer, obrigado pela oportunidade, tá bom? É um prazer estar ao seu lado aqui, do Anderson Silva também, que é o responsável pela redação esportiva, o Jonathan e toda a equipe, né? E principalmente o 8º programa, no momento também que a gente chega a mais de 100 mil visualizações. Eu falo a gente porque eu já me considero também integrante da equipe, sempre estou por aqui participando, né? Quero agradecer também a TV A Crítica Record, ela que é a minha emissora, minha casa, sem dúvida nenhuma, é a emissora oficial do Campeonato Amazonense. É sempre muito bom estar colaborando com a Redação Esportiva. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Sim, nós que agradecemos a Deus pela sua participação, a Crítica TV Record, mas principalmente de poder a Redação Esportiva ter mais de 100 mil visualizações. Você sabe que representa isso? Muita gente acessando, muita gente acompanhando o programa. Para você, internauta, torcedor, muito obrigado pela sua participação. 8º programa do Redação Esportiva fica por aqui. Tem muita coisa bacana, todas as modalidades esportivas, você sabe, né? É com a gente aqui, Redação Esportiva, sempre trazendo novidades. Essas mais de 100 mil visualizações, tudo isso por causa de você, que merece o nosso respeito, a nossa estima e a nossa consideração. Até a próxima.